Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos à nossa nona aula do módulo 1. Essa é uma das aulas imperdíveis, pessoal. E é uma daquelas aulas um pouco mais alongadas. Vocês me desculpem, né? Mas é muita informação e não tem como privá-los desses detalhes. Ops, perdão. Primeiro slide. Nessa aula, pessoal, a gente vai focar bastante no, na refrigeração para transporte, né? Nós vamos dar muita dica, muitas recomendações, falar de procedimentos, cuidados, algumas críticas e algumas oportunidades de melhoria, tá? Como sempre, eu vou dar para vocês alguns porquês, né? E eu vou dar uma informação inédita sobre equipamento de carreta. Se eu fosse um jornalista, seria um furo de reportagem. É. E assim, e não faz muito tempo que eu cheguei a essa conclusão. Então, assim, de mercado levou 3 décadas para cair essa ficha. Então, não se sintam mal. Eu, como especialista, né? Especialista, né? Até parece, né? Como um curioso, um teimoso em trabalhar nesse segmento, vai. Levei 3 décadas, então tá tudo bem. Nós vamos falar e vamos aprender a calcular passo a passo o superaquecimento e o subresfriamento. Lembra que eu prometi? Então, chegou a hora. Chegou a hora. Então, pessoal, vamos lá. Agradeço aí a persistência de vocês, a parceria, a companhia, né? E agradeço também todo esse pessoal aí que me, me suportou, me deu apoio, me deu credibilidade em poder abrilhantar esse curso com os seus logotipos aí. Olho esses logotipos aqui, eu fico feliz, fico emocionado, né? Mas vamos lá. Falando sobre recomendações básicas, né? A crimpagem das mangueiras, a definição do verbo é fixar, grudar, pregar, né? Ou seja, a gente tem uma série de componentes, de itens principais interligados no sistema frigorífico, né? Nós temos lá o compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador. Então, tudo isso está interligado. No transporte, principalmente nos equipamentos acoplados, as mangueiras são utilizadas, né? Os equipamentos de truque e carreta que tem motor diesel é tudo por tubulações de cobre, mas muitos fabricantes já estão também utilizando trechos com mangueira, que facilita. A mangueira ela absorve vibração, é interessante. A mangueira é um jeito bacana de interligar sistemas, tá? Então, se você não fizer a crimpagem das mangueiras direitinho, vai dar vazamento, né? Se vazar, é um fluido. Esse fluido não pertence aos gases que compõem o ar. Então, em locais fechados, vai provocar intoxicação, né? Se vazar,
vai aumentar o consumo do teu equipamento. Vai diminuir a capacidade de refrigeração, sem contestação, tá? Alguns locais, você vai detectar a mancha de óleo, porque o óleo também está circulando, está sendo carregado junto com o refrigerante no sistema. Quando vaza o fluido, arrasta óleo, né? Vazamentos menores vai provocar uma certa oxidação na tubulação, por exemplo, de cobre, aquele zinabre, né, popularmente chamado. E, obviamente, né, o cliente final vai reclamar porque a temperatura de entrega do seu produto não está legal, né? Então, como nós estamos numa relação cliente-fornecedor, então isso vai pegar. Bom, tem que cortar retinho, 90 graus, né? Então, aqui está o correto, né? O outro faz com que não haja um assentamento perfeito da mangueira com a conexão, né? Lubrificar as extremidades do terminal que você vai fazer a clipagem com o mesmo óleo do sistema, né? Para facilitar. E, tipo, torcer pano, entendeu? Nada de tentar, né? Bater para baixo, tá, né? Pôr na prensa e empurrar. Por quê? Porque essas mangueiras, pessoal, elas são multicamadas, elas têm várias camadas. Então, se você forçar, né, e não torcer, você pode pegar dessas camadas da película ali protetora que fica em contato com o fluido refrigerante e empurrar ela, né? Se desmembra ela da multicamada, ok? Então, torção com compressão, tá bom? Aqui nós estamos falando o quê? Quando tem mais de um suportezinho para fazer a clipagem, eles têm que estar alinhados, tá? Porque se eles não estiverem alinhados, ele já vai provocar uma torção na própria fixação. Então, não é legal. Legal é ficar o suporte da abraçadeira todos alinhados, tá bom? Aqui a gente está mostrando, né, que eles estão bem, né? Aqui eles estão alinhados, né? Mas este aqui, ele não está bem alojado. Se ele não está bem alojado, ele pode escapar, ele pode se desprender, né? Então, o legal é ficar alinhado e bem alojadinho, ok? Muito bem. Então, chegamos aqui na escolha de um bom conjunto frigorífico, né? Aqui os nossos amigos da Refri Norte, né? Uma empresa que, por incrível que pareça, tem mais tempo de mercado do que eu, mas eles tinham uma atuação muito focadas ali nos arredores da sua fábrica, no seu estado. E agora não, agora eles estão batendo asas aí para o Brasil, né? Estão com uma estratégia forte para o Nordeste, né? Tem um equipamento muito bem feito, com bastante engenharia, com tecnologia, com novidade, com inovação. O equipamento é bonito, né? E vou te falar, pessoal, eu falo isso de graça, porque é uma empresa nacional, de gente honesta, de gente responsável, de gente trabalhadora, que procura entregar um produto com excelência para o mercado, né? O caminhão, eu não sou especialista de caminhão, tá? Então,
Você precisa consultar os especialistas de caminhão na hora de comprar o seu conjunto, né? O baú, você precisa analisar se a tua operação vai ser distribuição, se vai ser transferência com truque, transferência com carreta, se vai ser gancheira, se não vai ser gancheira, né? E faz uma pesquisa aí dos fornecedores. Eu gosto de vários fabricantes, né? Em segmentos diferentes, tá? Então, eu não vou citar nenhum para não milindrar, né? Mas você vê lá que no meu grupo na minha relação de logotipos está lá, né? O logotipo da HC. Então, é um produto de excelência, é um produto bem feito, é um produto competente, né? Que entrega aquilo que promete, né? E os outros também, né? Tem vários fabricantes competentes hoje no Brasil, tá? Nós vamos ver esse videozinho aqui, faz um resumão, né, do nosso sistema de refrigeração. Vamos lá. Podemos também fazer analogias com os 4 componentes principais, conforme demonstramos aqui. A analogia para o evaporador é uma chaleira na qual se ferve água. O evaporador faz exatamente o mesmo, mas em vez de água, ele contém um refrigerante que ferve a temperaturas muito baixas. A analogia para o compressor é uma bomba de bicicleta, a qual comprime o ar e o bombeia para dentro de um pneu. O compressor faz exatamente o mesmo, mas com um refrigerante em vez de ar. A analogia para o condensador é a de uma janela fria ou um copo de cerveja, em cuja superfície o vapor de água do ambiente condensa. O condensador faz exatamente o mesmo, mas com um refrigerante que condensa em temperaturas e pressões mais altas. A analogia para o dispositivo de expansão é uma lata de spray. Então, essa sequência de vídeos é bem didática, uma linguagem bem simples e bem apropriada, né? Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo um padrão da BRF de 2010, né? Então, isso já foi alterado. Eu participei bastante na elaboração desse padrão, colaborei bastante, tá? Aqui são veículos destinados à distribuição, né? 5 metros. Então, assim, você vê que eles detalhavam bastante, né? O tipo de veículo, o tipo de caminhão, né? Eles homologavam alguns modelos de algumas montadoras, né? Quanto que esse caminhão tinha de PBT, né? De carga total que pode puxar, né? Se ele já tinha ar-condicionado ou não, enfim, se precisava tirar o ar-condicionado ou pôr um suporte para manter o ar-condicionado e o compressor acoplado, potência de motor, enfim, é, essas grandes empresas, esses grandes embarcadores, eles detalham bastante a especificação e também dos equipamentos. A gente vai ver também dos equipamentos, né? Uma carroceria frigorífica, um baú frigorífico, né? Tradicionalmente ele usa o piso canaletado. E aqui vai uma crítica, né? Eles usam o piso canaletado porque na carga seca também é utilizado o piso canaletado, que é perfeito. É um material leve, resistente, tem um desenho já preparado para receber carga, carrinho de pallet ou
as empilhadeiras, carga seca é perfeito. Agora eu pergunto, o piso é uma das 6 faces do baú que mais recebem calor, porque toda a parte quente do radiador, toda a parte de radiação de calor do asfalto, todas as partes móveis do caminhão estão ali embaixo. E tudo aquilo, né, vai atacar o piso para tentar infiltrar esse calor. E aí eu lhe pergunto, por que usar o segundo material mais condutivo, só perde para o cobre, no piso? Será que não tem um material, né, que poderia ser menos condutor? Eu acho que sim, mas, né, deixamos isso no ar e para os fabricantes de carroceria. Definição de espessura de parede, quanto mais fina a parede, melhor para o transporte, porque ele tem uma limitação de largura e de altura. Então, e eles querem carregar o máximo possível. Então, quanto mais estreitas forem as paredes, melhor para eles. Por isso que, normalmente, os fabricantes utilizam PU, né? A Sulfibra é um fabricante de PU, né, que tem uma atuação muito forte nesse mercado, justamente por isso, para que você minimize a espessura e maximize a barreira termodinâmica, né? Normalmente, teto e piso têm espessuras um pouco maiores, porque o teto também recebe insolação, né, ao meio-dia, 90 graus, né? E o projeto das portas, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma porta lateral aqui, né? Eu sou meio reticente a portas laterais, né? Eu prefiro os compartimentos, quando são duplos compartimentos, que não hajam portas laterais, para que a gente faça o mesmo sistema que um CD tem. Câmara de congelado, antecâmara e as docas de carregamento. Então, o compartimento de resfriados funciona como uma antecâmara do compartimento de congelados, né? E aqui, pessoal, eu mostro alguns dados reais de um estudo que a gente fez, um estudo amplo, extenso, longo, com um veículo da BRF, 2007, 2008, por aí. E aqui eu mostro para vocês algumas temperaturas, né? Temperatura do teto, temperatura da traseira, esse verdinho, verde água, as laterais, né, em azul mais forte, e o piso em amarelo, né? E aí eu vou fazer algumas análises, né? Algumas explorações mais técnicas. Vamos lá. Em relação à potência solar. O que é potência solar, pessoal, nesse gráfico? É a quantidade de insolação que as várias faces estão recebendo durante a jornada de entrega, né? Que vai ser detectada pela temperatura, né? Então, aqui nós temos uma curva de temperatura no eixo Y e o período de 6 horas, né? Das 5 da manhã, né? Até o meio-dia aqui, né? Beca entrou na área. Vai, Beca. Vai, linda. Então, nesse período de 6 horas, a gente fez esse monitoramento, né? E potência solar é isso, né? É a quantidade de energia ali
por tempo que cada face recebeu, né? E a gente vê que a traseira recebeu a maior insolação porque deveria estar virada para o sol. Isso foi uma coincidência, né? Isso é bem variável, né? Aí você vê que as quantidades elas não são muito discrepantes, né? Muito divergentes. Só que a hora que a gente olha a quantidade de calor total, que a quantidade de calor total é quando a gente multiplica isso pela, pelos minutos, pela quantidade de minutos que aquela temperatura permaneceu atuante naquela face, né? Então, a hora que a gente vê isso, a gente vê que as laterais recebem essa maior quantidade de calor. Por quê? Porque tem a maior superfície, né? Então, a intensidade, a potência solar é a área sob essas curvas aqui. Né? Se a gente conseguisse medir essa área para baixo da curva, né? Isso é a potência solar. E essa área sobre a curva vezes os metros quadrados que as superfícies têm, vai me dar a quantidade total de calor. Ok? Então, você vê que as laterais, por serem as maiores faces, né, recebem maior calor. Quer dizer, se você somar o piso e o teto, dá mais, né? Dá 48 contra as duas laterais. Né? Então, aqui na média, dá 20. Então, você vê que realmente o teto, aqui nessa avaliação, foi a região que mais recebeu calor, quantidade de calor, depois o piso, depois 20 cada lateral, e a traseira 13. Ok? Então, entrando no detalhe, entrando nos porquês das coisas, né? É lógico que cada rota, dependendo da cidade, da localidade que esse caminhão está trafegando, quer dizer, tem um monte de outras variáveis que podem influenciar em tudo isso, né? Muito bem. Eu falei para vocês que eu ia dar um furo de reportagem, né? O furo começa aqui. Isso aqui é uma análise que a gente fez para uma carreta, onde a gente compara o calor de infiltração com o calor de pré-resfriamento, né? Então, normalmente, essa carreta vai estar numa temperatura ambiente e ela vai precisar ser subresfriada antes que o produto entre nela, antes que seja carregado, né? Então, a gente verifica, pessoal, que essa operação de pré-resfriamento dura aproximadamente 2 horas, né? Eu estou arredondando aqui para mais uma potência de 10 quilowatts, né? E o calor de infiltração é o calor que vai tentar superar o isolamento das paredes, as 6 faces, né? Que dá uma potência média de quase 3 quilowatts. Então, vocês vejam que, no modo elétrico, o equipamento deveria ter a maior potência do que no modo trânsito. Né? Por isso que, durante uma viagem, uma carreta fica ciclando. Né? Ela liga, atinge a temperatura, desliga, depois ela religa, desliga, liga, desliga. Né? Todo mundo sabe disso. Então, vamos para frente. Ops. A hora que a gente faz, acho que está certo, né? A hora que a gente faz uma análise,
observando um período de 10 anos, e só aqui eu estou falando de 12 mil horas, né, 1.200 horas por ano, de equipamento ligado, não é de pneu rodando. Pneu rodando, nós estamos falando de 3.000, 3.500, 4.000 horas, tá? Mas equipamento ligado, 1.200 horas por ano. Então, eu tenho a quantidade de energia, de quilowatts-hora, que eu retirei, né, do, 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 do calor de infiltração. E eu cheguei em 2.000 horas, por quê? Porque são em 2 horas a gente faz esse pré-resfriamento, né? Em 10 anos, nós estamos falando de aproximadamente aí 1.000 horas por ano, né? 1.000 horas por ano, nós estamos falando aqui de 500 mil horas por ano, 2 horas, 500. É isso? Não, desculpa. 2.000 horas por 10 anos, nós estamos falando de 200 horas. Isso, perdão, deu um tchutchu aqui. 200 horas por ano, né? 200 horas por ano. Cada procedimento dura 2 horas, nós temos aproximadamente 100 pré-resfriamentos por ano, né? 2 por semana. É isso. Então, nós estamos, nesse momento, eu demando uma potência de 10 quilowatts, então eu necessito 20.000 quilowatts-hora, ok? Bom, se eu somar as energias, né, o 32.400 com 20.000, dá 52.400. E se eu somar as 12.000 horas com as 2.000 horas, dá 14.000 horas. Então, dá uma potência média total de 3,7. Ok? Essa é a realidade de uma operação de transferência com semi-reboque. Ok? Bom, aqui eu peguei o A500, um equipamento dessa multinacional, e olhando no catálogo, eu vejo que a capacidade, usando o motor diesel a menos 20 graus Celsius, aqui numa condição de temperatura ambiente de 30, né? Então, não é bem a aplicação para o Brasil, a aplicação para o Brasil é 38 de ambiente, mas tudo bem, é só para a gente analisar aqui as diferenças e não um número absoluto. Então, eu tenho que no modo diesel, este equipamento fornece 10.400 watts. E no modo elétrico, ele fornece 8.400 watts. Certo? Muito bem. Eu tenho um sistema frigorífico que me fornece 10.400 watts. E eu coloco, de propósito, um motor elétrico de menor capacidade do que o motor diesel, que vai gerar essa potência elétrica no modo elétrico, certo? Mas a gente acabou de ver que o modo elétrico é a época, é a hora em que o equipamento vai receber a maior carga térmica. Nós falamos de 10.000, né, de 10 quilowatts. E no modo trânsito, ele vai receber a menor incidência de calor. E aí fica essa dúvida, né? Por que isso? Por que não o contrário? Por que não
um motor elétrico maior e um motor diesel menor. Né? Bom, de novo, pessoal, eu tenho as minhas percepções e não sou dono da verdade. Eu tenho uma certa facilidade de lidar com números e estou mostrando para vocês um certo antagonismo no projeto de todos, não é só dessa multinacional, de todos que fabricam equipamentos de carreta. Tá? Eu não vi ainda, eu peguei isso recentemente e falei, uau, né? Como que eu nunca tinha visto isso antes? Tá ok? Então, fica aí o ponto de interrogação, né? Para a gente questionar por que não é o contrário. Tá ok? Atualizando aqui para eu não me perder. Bom, e aqui, pessoal, a gente mostra que se é o 16, tá? Se eu tiver uma condição melhor de isolamento, né, eu posso reduzir o meu calor de infiltração durante o trânsito e o meu calor de infiltração durante o pré-resfriamento também, né? Eu vou continuar com as mesmas 14.000 horas em 10 anos, né? Mas eu vou reduzir o meu calor de infiltração para 21.600 kWh, né? E vou reduzir o meu calor de pré-resfriamento para 18.200 kWh. Soma os dois, dá quase 40, e aí eu passo a ter uma potência média menor do que aqueles 3.800, 3.700 que a gente viu nos slides anteriores, né? Então, quer dizer, essa conta de quanto de espessura de isolamento eu vou colocar no meu caminhão e quanto eu vou economizar de combustível ao longo da vida do meu veículo, que são 10 anos, é algo que precisa ser questionado. Tem uma oportunidade de melhoria aqui. Eu garanto para vocês que tem uma oportunidade de melhoria. É só as pessoas saberem fazer as contas certas, né? Ou contratar pessoas que saibam fazer as contas junto com eles, né? Uma das minhas profissões é de consultor. Então, eu sei fazer um pouquinho dessas contas e, junto com os fabricantes, a gente conseguiria melhorar o status atual dos conjuntos, né? Pensando em eficiência energética, pensando em ESG, em sustentabilidade, em redução de consumo de diesel, redução de consumo de eletricidade, né? Você evitar o problema é sempre mais sábio, né? E a gente evitar a penetração e infiltração do calor é sabedoria tecnológica. Okay? Bom, aqui alguns detalhes, né, que a gente mostra, eu quero mostrar aqui de novo, né, especificações do padrão da BRF de 2010. Nós estamos falando de algo que já foi melhorado, tal, então não tem nenhum segredinho aqui, né? Então, você vê que eles especificam, né, material de construção, né, tem que ser PU, né,
Aqui eles falam, né, por exemplo, porta traseira tripartida. Por que tripartida? Porque na hora da entrega eu só abro a folha central. É 1/3 da área total, né? A gente vai ver que isso influencia bastante na estabilidade de temperatura do veículo de distribuição, né? Então, tudo isso tem a ver também com os reforços, né, que o baú precisa. Se de repente for um baú gancheira, ele precisa ter uma estrutura construtiva para suportar mais carga pendurada, né? E eles falam, por exemplo, aqui, ó, sem que o chassi tenha contato direto com poliuretano isolante do piso. Isso é para que não haja formação de pontes térmicas, né? Eles especificaram o door switch, né? E você vê que eu apaguei aqui o outro, né? Mas a Transfrigor fornecia este door switch e uma outra multinacional fornecia o door switch padrão deles, né? Então, eles passaram a exigir que o door switch estivesse nos itens de fabricação de uma carroceria, porque ele entregava um benefício evidente, inquestionável, né? Que mais? Acho que aqui é isso, tá? Entrando um pouquinho nos detalhes construtivos, esse é um exemplo bem bacana, um exemplo inteligente, né? Onde o camarada faz uma sobreporta para que quando ele abrir o seu compartimento de uma Fiorino, de uma van, um veículo pequeno, ele não exponha o seu compartimento a uma área de abertura muito grande, né? Então, ele está minimizando a abertura de porta para maximizar a preservação do frio dele. E por que isso? Aqui eu já falei anteriormente, agora a gente vai entrar no detalhe. Eu tiro as unidades desses 3 itens, quilos de carga, metros cúbicos de compartimento e área de abertura de porta, e faço aqui a relação, né? Sempre aqui dentro, onde o menor número é 1. Se 0,5 é 1, 3 é 6, e 1000 vezes vai dar 500. Então, a proporção relativa entre a abertura de porta e a carga é de 1 para 1000 numa Fiorino. Ok? Num toco, se a gente fizer usar o mesmo método, né? 1,5 é 1, 32 é 21, 8.000 vai ser 5.333. Vai ser de 1 para 5.333. Então, você vê que melhora. Por quê? Porque uma abertura proporcional em relação à carga ou ao volume que eu tenho do meu compartimento está melhorando. Uma carreta, ela estabiliza a proporção porque a carreta você faz o descarregamento com as 3 folhas abertas. Então, aqui eu, né, abri toda a traseira, 5 metros quadrados. Se eu tivesse aberto só 1/3, esse número aqui passaria, eu estou apontando com esse número aqui, os 5.000, se eu abrisse só 1/3 aqui, esses 5.000 passaria para 15. Por quê? Porque eu aumentei o tamanho do meu compartimento, né? E se a gente for para uma câmara, um CD estacionário, uma câmara estacionária, mesmo eu tendo várias portas ali de acesso ao compartimento de congelado, a proporção aumenta absurdamente,
vai para 1 para 65 mil. Então, assim, isso é uma das formas da gente demonstrar que o movimento altera tudo, porque a gente tem limitações, né? Então, no transporte, tanto na transferência como na entrega, na distribuição, a abertura de porta é muito significativa. Por isso que precisa ter door switch, por isso que tem que ter treinamento nos operadores, né? Por isso que tem que ter cortina, a gente vai ver isso aqui também, né? Aqui acho que deu um pau aqui na fotografia, me desculpa. Eu mostrava algumas especificações do poliuretano, né? Em relação ao EPS, mas não tem problema. O principal está aqui embaixo. A deterioração das células de PU, através do tempo, elas envelhecem porque as células se rompem. É isso que envelhece o PU. Tá? Então, por quê? Porque quando a gente rompe uma célula, você passa a ter também a convecção, a troca de calor por convecção. Por quê? Porque a célula rompida, ou várias células rompidas, o ar começa a ter movimentação. E a hora que ele tem movimentação, ele passa a também conduzir, não só por condução, mas também por convecção. Ele transmite calor por convecção. Então, assim, um baú, depois de 1 ano de vida, né, o ajuste inicial faz a acomodação, trepidação, o movimento né, as entregas, a utilização do caminhão, né, faz com que mais ou menos rompam entre 15% e 20% das células. Tá? Então, isso é mais ou menos normal. Tá? Aqui eu quero reenfatizar, né, o isolamento, né, os coeficientes de condutividade, também aqui adimensional, né, comparativo. O PU e o ar são praticamente iguais, o EPS ele é mais ou menos 50% pior do que o PU. Você vê que a borracha é 6 vezes, né? Veja por que a parede encharcada destrói a barreira termodinâmica de uma carroceria. Porque se você tem um produto que é quase 30 vezes mais condutivo do que o PU e o ar, né? Se você tiver 20% de uma parede encharcada, 20%, você divide isso aqui por 5. Né? Vamos arredondar para 25? 25 por 5 dá 5. Né? Então, é como se eu tivesse naquela parede, uma condutividade média de 5, e não mais de 1 ou de 0,92. Ou seja, eu vou permitir a infiltração de calor 5 vezes mais rápida, ou 5 vezes mais quantidade de calor por área, né? Porque, na verdade, a região que não tiver encharcada vai continuar com a condutividade em torno de 1. Mas lá embaixo a condutividade vai estar 20, 25, né? Porque eu vou ter muita água, né? E só uma curiosidade, a condutividade do cobre a 27 graus. Veja que se eu reduzo a temperatura, aumenta a condutividade. Olha como a natureza é divina, né? É perfeita. O cobre é um material tão adequado a ser condutor, né? A participar né? das interligações entre os componentes do sistema, ou
participar na fabricação de serpentina, que quanto mais baixa a temperatura, que eu estou chegando perto da temperatura absoluta, olha o que acontece com a condutividade do cobre. Aumenta, putz, um pacote aí, né? Aumenta, sei lá, se fosse 10, dava 170. Aumenta umas 5 vezes, 50 vezes, né? Então veja que realmente o cobre. Aí você fala, pô, mas por que eu não tenho, então, aletas feitas de cobre, né? Por questões de preço, por questões de processo, por questões de adequabilidade do material, né? Propriedades físicas do material, mas principalmente por causa de custo, né? Mas poderia, seria ótimo, seria até mais condutivo a serpentina, né? Bom, pessoal, agora nós vamos começar em algumas recomendações. Algumas são óbvias, né? Tem um amigo meu que fala óbvio e ululante, né? Aquilo que todo mundo olha e vê, né? Olha e percebe. Você ter o local limpo antes de você carregar. Por quê? Porque essa sujeira, a hora que você começa a recircular o ar, esse particulado, né? Essas partículas de sujeira, começam a, a parar lá na serpentina do evaporador, né? E começa a aumentar, a acelerar o bloqueio da serpentina. Então, limpeza, né? Sem, sem chance. Quando você tem necessidade de 2 compartimentos, eu fiquei um tempo afastado desse segmento, e quando eu voltei, eu vi que essas divisórias não fixas, né, portáteis, essas divisórias de lona com isolamento interno, estavam sendo muito utilizadas, né? E não funciona. Pode parar. Tá? Mas me dá flexibilidade. Tá bom, te dá flexibilidade e não te dá vedação nos compartimentos distintos. Nós estamos falando de um compartimento a -18 de congelado e um a 0 grau, 3 positivo. Né? Eu já dei um exemplo de aquário. Né? Imagina você ter um aquário que você quer criar peixe de água doce e peixe de água salgada. E vai colocar uma divisória móvel ali no seu aquário. Né? Você não vai pôr uma divisória de vidro grudadinha com silicone dos 2 lados. Não, você vai pôr uma divisória móvel ali, certo? O que vai acontecer? Vai migrar água doce para água salgada e vice-versa, e você vai matar os 2 peixes. Você vai ter no final do dia uma água salobra. É a mesma coisa com compartimento resfriado e congelado, pessoal. Isso aqui para um quebra-galho, uma coisa, né, pontual, ok. Definam a sua logística, é meio a meio, é 60-40, é 40-60 entre resfriado e congelado, ok, né? Mas usem divisórias fixas, né? Senão vai acontecer aquela máxima, né? Que o cara comprou o ingresso do cinema e enganou o porteiro, não entrou, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? A gente está se enganando. A gente está, né, tá brincando de cadeia do frio, ok? Não funciona. De novo,
Minha opinião, tá? Minha opinião. Oh, meu Deus do céu. O que era aqui? Esse outro arquivo também. Bom, deu, deu um chute aí nas fotos. Eu não sei por que acontece isso, mas acontece, né? De vez em quando acontece. A, aquele, aquele slide era sobre economia. Economia de eletricidade era uma especificação técnica de um equipamento que eu fabricava, né? E lá tinha mais ou menos 2 quilowatts, né? E, e eu introduzi a, a tecnologia do compressor semihermético, né? Em relação ao aquele compressor rotativo com motor elétrico, né? E, e essa alteração proporcionou um aumento de eficiência ou uma redução de perda, porque o semihermético é eixo com eixo, e o outro era com polia, correia, em torno de 20%. Esses 20%, em 4 horas por dia de pré-resfriamento, mais o tempo que o caminhão fica ligado antes de sair para entregar. Estou falando de distribuição. Vezes 300 dias por ano, vezes 5 anos de contrato, vezes 4.000 veículos, que era a frota da BRF na época, vezes 70 centavos por quilowatt-hora, acreditem, eu fiz e refiz essa continha várias vezes, tá? Isso aqui dava uma economia de 7.300.000 reais nesse período de 5 anos, tá? Então, é por isso que a BRF aceitou o meu argumento de que o compressor semihermético é uma melhor solução, né? Não só porque eu disse, mas porque dava uma economia significativa. E quem paga essa conta, na verdade, somos nós, consumidores, mas quem primeiro paga essa conta são os embarcadores, tá? Então, era isso que estava naquele slide lá, que deu algum pau aqui na hora da conversão. Pessoal, volto a insistir que o equipamento é para manter a temperatura do produto. O produto tem que entrar na temperatura certa, o compartimento tem que estar na temperatura certa, tá? O pré-resfriamento, para que quando a gente colocar o produto no compartimento com a temperatura certa e fechar e sair para trabalhar, o equipamento só vai dar conta do calor de infiltração ou de abertura de porta se for distribuição, tá ok? Nenhum equipamento está dimensionado para trabalhar com redução de temperatura da carga sendo transportada, né? A gente viu lá nas outras aulas que precisaria de 84 vezes mais capacidade, tá ok? Então, inviável, esquece, tá? Bom, aqui, pessoal, é só para reforçar, vou até mostrar uma coisa para vocês. Quem ainda não utiliza, começa a utilizar os aplicativos, pessoal, sabe? As reguinhas já se tornaram instrumentos obsoletos, tá? Então, eu uso
um aplicativo da Danfoss, porque foi o primeiro que eu baixei, me familiarizei e tal, e utilizo. Mas hoje tem da Bitzer, a Bitzer tem uma reguinha também eletrônica, Eugene tem, eu só uso esse porque eu sou daquela, eu sou, né, eu sou aquela geração que tem problema de DNA, né? Vocês sabem, né? Data de nascimento antiga. Então, quando a gente aprende a usar um bagulhinho desse, a gente fica, porque, né, é difícil a gente aprender coisas novas. Então, aprendemos a usar ali, eu já sei navegar direitinho, então eu fico por comunidade, porque eu tenho DNA, né? Vocês que são, né, meus jovens alunos, aí, meus jovens parceiros, pode usar qualquer um, mas usem esses aplicativos. Tem muita informação, tem muita informação bacana, sabe? E eu pego daqui. Então, mostrando de uma outra forma por que o 404 é para congelado e também dá para ser aplicado em resfriado, e o contrário não é verdadeiro. Né? O 134 é um fluido específico para aplicações que vão transportar produtos resfriados. Né? Então, aqui, nas temperaturas de evaporação de -2, essas são as pressões manométricas, né? PSIG. 67, esse aqui que está sendo introduzido pelas multinacionais, próximo, 62, e o 134A, 25. Né? Ok. A -25, o 134 precisaria de quase entrar em vácuo, pessoal. Não vai rolar, não vai funcionar. Né? Esse aqui, 18, e esse aqui, 21. Né? Aí, vamos ver uma outra coisa. Qual seria a temperatura do equipamento com 404 se tivesse a 18 PSI, -27? Veja que vai ficar mais baixo do que o 452A. E se o 404 chegasse a 0,74, ele trabalharia a -44. Então, ele é totalmente adequado para aplicação em congelado, pessoal. Né? Os números mostram isso e a gente só precisa tirar as nossas conclusões. Né? Bom, falando um pouquinho sobre modelos construtivos de equipamentos. Né? Tem os diesel para truque e carreta e tem os acoplados para distribuição. Os acoplados, pessoal, trabalham em centros urbanos, em cidades. As entregas, muitas das entregas estão sendo feitas cada vez mais cedo, algumas até de madrugada. Né? Então, o baixo nível de ruído, porque ele não tem mais um motor diesel ali funcionando, então o acoplado acaba tendo essa adequação a esta operação. Né? O diesel tem as suas vantagens, porque em longas distâncias, em viagens de longas distâncias, às vezes, no pernoite, não tem tomada elétrica. E se você tiver com equipamento acoplado, você vai ter que deixar o caminhão ligado, né? O que não é legal. Né? Já o veículo com motor diesel independente, você deixa ligado e você mantém o controle mantém a temperatura da tua carga, né? Então, é essa a função, né? E com essa análise, pessoal, eu só reforço a vantagem competitiva da tecnologia do híbrido. Porque o híbrido, você tem lá uma parte placa eutética, uma parte ar forçado, né? Que numa viagem
Se não tiver tomada, a parte da placa eutética vai tomar conta de fornecer o frio, né, para aquele pernoite, né? E depois que o veículo voltar a andar, ele volta a funcionar no acoplado, né? Então, fica aí a dica, né, para que os engenheiros projetistas passem a ter esse olhar, né, de ESG, de sustentabilidade para essa solução. Tá ok? Motor elétrico ou compressor semihermético, né? O semihermético é mais silencioso, né? Ele economiza mais energia, aqueles 20%, né? Aqueles 7 milhões em 5 anos, na frota da BRF na época, que eram 4 mil veículos, né? Então, assim, eu sempre defendo a tecnologia do semihermético por razões óbvias financeiras e algumas razões de vida útil, que também refletem a parte financeira, né? Por exemplo, a troca de óleo de um semihermético é em torno de 5 mil horas, né? Se a gente fizer aquela conta, 300 dias por ano, 4 horas, dá 1.200. Vezes 5 dá 6 mil horas. Então, se tudo correr bem, se tudo certinho, um equipamento de distribuição vai rodar 6 mil horas, quase o período de troca de óleo, né? Já um acopladinho, nessas 6 mil horas de operação, né, o acopladinho com motor elétrico lá em cima, no modo elétrico, você vai trocar 2 vezes o compressor, né? Então, a troca do compressor, como o pessoal não faz manutenção preventiva, nem preditiva, ele vai esperar quebrar. E a hora que você quebra um compressor desse, você demora um pouco mais de tempo para limpar o sistema e trocar. E aí esse veículo fica indisponível para a finalidade dele, que é fazer entrega, né? Então, já tem um prejuízo para o embarcador, que não vai ter veículo disponível, e um prejuízo para o dono do veículo, que não vai estar disponível trabalhando, faturando, né? Você tem na versão motor elétrico acoplado, troca de correia, né? O motor elétrico tem um IP normalmente menor do que o IP do compressor semihermético, né? Então, assim, são, são, são várias as vantagens que um semihermético proporciona. Mesmo ele tendo um valor de investimento um pouco maior, a hora que você põe tudo isso na balança e quantifica, a, a, o resultado financeiro é vantajoso, tá? Para o semihermético, tá bom? Muito bem, muito bem. Aqui algumas recomendações bacanas, pessoal. Coisas básicas, né? Verificar vazamento, o nível dos fluidos, né? Ver quando o equipamento liga, dar uma olhadinha no visor, ver se ele não está borbulhando, né? O esticamento das correias, as condições, se ela já não está trincada, né? Se tem alguma peça quebrada, solta, né? Alguma coisa fazendo barulho, vibrando, né? Quando o equipamento é diesel, dá uma olhada na carga da bateria. E quando a unidade tem aquele autoteste, né, o diagnóstico, que normalmente os equipamentos diesel têm, você rodar esses testes, né? Mas aqui eu enfatizo a câmera
térmica, né, de infravermelho. Por quê, pessoal? Porque normalmente o, o, quando tem alguma divergência de temperatura, o problema é o equipamento. Ah, é o equipamento. Ah, não, é o equipamento. Não está gelando, né? E às vezes não é o equipamento. Muitas vezes é o baú, né? E se você tiver essa câmera, você consegue fazer uma inspeção interna e externa e verificar um monte de coisa, né? Você verifica se o baú está trincado, você verifica se ele está encharcado, se a borracha das portas não está mais vedando direito, se os drenos estão abertos ou não, que às vezes a gente esquece, né? Então, essa verificação profissional, né, que vai te dar uma evidência objetiva, vai chegar e vai mostrar, olha, não está mantendo a temperatura da carga, não é por causa do equipamento, é porque o baú precisa de alguma manutenção, de algum reparo, tá? Outras dicas que eu aprendi dando aula foi a utilização de um aparelho para verificar, dois aparelhos, para verificar se os ventiladores, tanto do condensador como do evaporador, estão ok. Porque são itens importantíssimos, né? São os trocadores de calor, né? Que fazem as mudanças de fase do fluido, né? Evapora e condensa. É onde estão as trocas térmicas ali. E um dos alunos, né, meus alunos de outros cursos, falou: pô, professor, eu utilizo estetoscópio mecânico. Eu falei: estetoscópio mecânico? Explica melhor esse troço aí, né? Ele falou: tem aí estetoscópio mecânico e tal, a gente põe lá e não erra um, professor. O ventilador que está para quebrar, a gente percebe pelo barulho, né? Não falha um. Aí eu fui pesquisar esse troço, esses estetoscópios custam 30, 40, 50 reais. Né? Um puta de um instrumento que amplia a nossa audição. E o outro, né, é o anemômetro, né, que mede a velocidade do vento. Lembra que eu falei da flecha? Né? Flecha precisa estar legal, senão vai dar ruim. Né? Então, também tem de vários preços, né? Mas são instrumentos e a câmera ela faz você enxergar o frio e enxergar o calor, né? Então, tudo isso potencializa os nossos órgãos de sentido e nos transforma num super, né? Um super técnico, né? Para fazer diagnóstico de problema, ok? Então, fica a dica aí. Aqui a dinâmica, né? Quando você abre a porta, o, o frio sai, né? Se tiver o evaporador ligado, né? Ele não vai nem sair por baixo, ele já vai sair reto, né? E vai entrar a mesma quantidade de vazão de ar quente, úmido, para dentro do teu compartimento, né? Então, aqui, quando está desligado, a dinâmica é um pouco diferente, né? O ar frio vai sair por baixo e o ar quente vai entrar por cima. Né? Então, jamais deixar o evaporador ligado numa abertura de porta. Tá? Isso é fatal. E eu contei para vocês um segredinho da Transfrigor, de especificação, que a gente especificava sempre mais ou menos 100 vezes a vazão do ventilador do evaporador em relação ao volume da carroceria que aquele equipamento ia atender, né? E aqui eu mostro, né? Esse aqui é o TF4, que tinha uma vazão de ar de 2.200 metros cúbicos por hora, né? Um baúzinho desse tem aproximadamente 20, 22 metros cúbicos, que dá a razão de 100, né?
E o TF6, que era utilizado no toco, né, um baú de 5,5 metros, tem 32 metros cúbicos, tinha, coincidentemente, 100 vezes essa cubagem, que me dava uma vazão de 3.200 metros cúbicos. Tá? Então, verifique, para o Brasil, esse fator de 100, ele é, ele é bem bom. Tá? Ele é bem bom. É um dos diferenciais que a gente tinha de performance. Tá? Vou localizar aqui. Não perder o fio da meada. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho de pré-resfriamento, né? É importante que o produto não seja carregado com o baú quente. Por isso que a gente faz o pré-resfriamento, né? Se você carregar com um baú quente, o que vai acontecer? O produto na verdade, vai haver transferência de calor das paredes do baú para o produto e o produto vai perder temperatura, né? Até eles entrarem em estabilidade, né? E o produto também tem que estar na temperatura especificada de transporte. Por quê? Porque o equipamento não vai mexer nessa temperatura. Se você colocar um produto a menos 15 e colocar o equipamento a menos 18, você só vai gastar diesel, energia, e não vai acontecer nada com o produto. Numa viagem aí de 10 horas não vai acontecer nada, né? A gente precisaria de 80 horas para que isso acontecesse, né? Então, essas são duas recomendações básicas. E para aplicações onde a temperatura interna, né, que é o ar de retorno aqui, está abaixo de 5 graus Celsius, isso significa que eu estou evaporando a -2, -3, por aí. Então, eu já estou evaporando a temperatura negativa. Se eu estou evaporando a temperatura negativa, isso faz com que a minha serpentina congele a umidade carregada pelo ar e vai bloquear. Então, depois que eu fiz o pré-resfriamento, dá um degelo manual rápido, né? Para que essa serpentina fique limpa, né? E aí você possa fazer o carregamento e ligar o equipamento, religar o equipamento e ele vai estar funcionando plenamente, ok? Existem normas, né? Que regem algumas etapas, né? Essa aqui é uma norma de transporte, né, de alimentos refrigerados, né? Eu participei da elaboração dessa norma, a NBR 14.701, né? E nessa norma, né, a gente fala claramente, o pré-resfriamento do baú frigorífico é obrigatório, né, para que as partes internas e o ar interno estejam na temperatura correta. A temperatura do ar é sempre a temperatura do ar de retorno, que é a temperatura mais alta do compartimento, né? O insuflamento é mais baixo, ele vai adquirindo calor, porque vai pegando o calor de infiltração e volta mais quente, né? Então, se eu dimensiono o meu set point pelo, pelo ar de retorno, eu vou ter aí uma certa garantia, né? E toda vez que houver abertura de porta, o equipamento precisa estar desligado, tá? Essas normas estão disponíveis na ABNT, elas são vendidas e são emitidas especificamente para a sua empresa, né? Aqui, ó, licença de uso exclusivo para Transfrigor. Isso aqui em 2005, tá? Então, vocês podem consultar e adquirir essas normas. Então, aqui mostrando, né, a dinâmica do ar de retorno. Então, se aqui está menos 18,
Aqui num baú de 5 metros, vai estar menos 22, menos 25, aproximadamente. Tá? O equipamento sempre desligado se a porta estiver aberta. Né? Isso vai evitar entrada de umidade, de ar quente, né? E toda vez que abrir a porta, é como se você estivesse abrindo a escotilha de um submarino, né? Submerso. Abre e fecha rapidinho, senão você vai encher o submarino de calor, né? Parar pertinho das docas, né? E, e medir a temperatura do produto no hora que está sendo, se você está carregando, né? Mede a temperatura do produto para ver se está tudo certinho, né? Aqui, pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho do que não fazer, né? Então, sempre tem que ter pallet. Se você não tiver pallet, o ar não vai conseguir voltar. Então, você vai ter esse perfil aqui de carga numa temperatura boa e todo esse vermelhinho aqui vai estar quente. Não adianta também você bloquear a traseira. O ar não vai conseguir fazer a curva. Você tem pallet, mas você bloqueou aqui a traseira do veículo, o ar vai só aqui por entre os pallets, né? Mas não vai ter uma circulação plena, né? Você vai ter um pouco mais de área de produto resfriado, o teu produto quente vai ser menor, mas você ainda vai ter uma zona, uma região de produto problemático. E também não chapar até o teto a carga, porque aí você não vai conseguir insuflar o ar até o final. Você deixou aqui espaço na traseira, você tem pallet, mas você chapou a carga. Você bloqueou a circulação inicial do ar, né? E o ideal é você ter pallet, não bloquear a traseira e deixar uma altura para que o ar circule, né? Aqui está mostrando esses pontos vermelhos, o calor de infiltração, que está, né, passando pelo isolamento, né? Então, esse ar aqui, que é o mais frio, né, ele começa a receber o calor de infiltração, né, do teto, das laterais e tal, né? E ele vai esquentando, vai adquirindo temperatura até chegar aqui, né, mais morninho, né? E aí ele vai fazer a troca térmica com o equipamento e vai insuflar um ar frio de novo. E esse calor que ele absorveu, ele vai jogar para fora aqui através do condensador. Essa é a dinâmica. A gente trata o ar, a gente não trata produto, né? Tratando o ar, o produto entrando na temperatura correta, tudo vai ficar estabilizado na temperatura correta. Bom, verificar a quantidade de aberturas de porta, né? Evitar negligência, aberturas muito demoradas ou o evaporador ligado durante a entrega, né? Então, é sempre buscar o melhor procedimento que vai trabalhar, né, mão de obra e máquina. Lembra dos 4 M's, né? Matéria-prima, mão de obra, máquina e método. Então, aqui a mão de obra e a máquina, né, são 2 fatores primordiais para o bom desempenho. Cortina. A cortina atrapalha o operador? Sim. Se atrapalha o operador, atrapalha também o calor de entrar e o frio de sair. Então, ela foi projetada para atrapalhar, né? E preservar melhor o compartimento resfriado. Equipamento desligado.
durante o tempo que as portas estiverem abertas, equipamento desligado, né? Fechou, religa. Quando vai fazer a entrega e tem duas pessoas, né? Enquanto um já tirou a carga e vai lá fazer a burocracia, o outro já volta e já liga o equipamento, né? Por quê? Porque leva tempo. Aqui estou mostrando uma retomada de temperatura de um compartimento de congelado que durou de 0 até menos, sei lá, menos 17, menos 18, levou 20 minutos, né? Então leva tempo. Às vezes, esse 20 minutos é o tempo que você está parado ali, né? Então você já vai agilizando e ganhando tempo, né? Funções do degelo. O degelo é uma variável, né? Uma ferramenta que os equipamentos têm que você pode fazer manual ou automático, né? Por tempo ou por alguma outra variável, né? Depois de muitas aberturas de porta, você vai ter umidade bloqueando a serpentina, que está evaporando a temperaturas negativas, né? Então, você tem que, dependendo da tua região, se for uma região muito úmida e tal, às vezes você tem que programar o teu equipamento com degelos mais frequentes, né? Aqui, as 10 boas práticas que eu colocava até num adesivinho assim na traseira, né? Para que toda vez que o cara fosse abrir a porta, ele olhasse, né? Eu adaptei agora, eu mudei esse quarto mandamento que antigamente era para você fazer colocar a chave seletora de voltagem na posição certa, né? Antes de carregar. Mas como os equipamentos agora todos já estão com o seletor automático de voltagem, né, de tensão, então eu substituí por dar um degelo manual antes de carregar, né? Depois que fez o pré-resfriamento, você vai lá e dá um degelo, né? Então, ó, higienizar, fazer o pré-resfriamento, né? Colocar o set point certinho, limpar a serpentina depois do pré-resfriamento, né? E antes de carregar, né? Deixar o baú, né? Até a temperatura de transporte, né? Carregar sempre com o equipamento desligado, porque a porta está aberta, né? Isso, carregamento mais rápido possível, né? Depois você fecha a porta, liga o equipamento e deixa ele até sair em viagem, né? E sempre que for fazer uma entrega, ou ter o door switch, ou desligar manualmente o equipamento, ok? Tudo isso, pessoal, é para que, né, as relações clientes-fornecedores dentro da cadeia do frio possam ser satisfeitas, né? Ah, nas etapas, né? Nas várias etapas da cadeia do frio, as fronteiras de uma etapa para outra acaba tendo sempre uma relação de cliente-fornecedor, né? E o objetivo é que sempre o, o fornecedor esteja deixando o seu cliente satisfeito, né? Essa é a ideia da coisa, né? Então, as boas práticas, elas visam a manutenção desse relacionamento próximo da perfeição, né? Essa é uma das ideias dessa aula, ok? Muito bem. Vamos entrar agora naquilo que muitos têm dúvidas, muitos acham desafiador, né?
E a nossa ideia aqui é traduzir o superaquecimento e o subresfriamento de uma forma e numa linguagem simples, direta e de fácil absorção, né? Essa é a ideia. Bom, o superaquecimento, pessoal, garante a transformação dos fluidos refrigerantes em vapor ao final do evaporador. Ou seja, eu quero que aqui, ó, aqui está a minha válvula de expansão, né? Meu condensador está aqui. Então, ele veio do condensador, né, na linha de líquido. Eu começo a evaporar. Eu quero que o meu evaporador esteja bem dimensionado, no tamanho correto, para que ele consiga evaporar toda a vazão de fluido que passa por ele até o finalzinho, que eu aproveite toda a minha área, né, de evaporação do meu evaporador. Eu não quero nem que o meu fluido evapore aqui no meio e comece a esquentar esse vapor evaporado, né? E eu não quero que falte evaporador e vá líquido para a sucção do meu compressor. Tá? Então, o superaquecimento é um ΔT que a gente impõe no sistema para evitar essas duas ocorrências indesejáveis, né? Então, ó, quando ele está elevado, as causas costumam ser a válvula de expansão muito fechada. Por quê? Porque se a válvula de expansão estiver muito fechada, o que vai acontecer é que eu tenho pouco refrigerante para muito evaporador, né? Então, o superaquecimento ele está diretamente relacionado ao evaporador, né? Então, se está alto, é porque eu tenho bastante evaporador em relação ao fluido. E aí, eu vou evaporar tudo aqui na metade e a outra metade do evaporador eu vou usar para esquentar, para superaquecer desnecessariamente esse fluido no estado de vapor, né? Então, se a válvula está fechada, isso faz com que a carga de fluido refrigerante seja baixa, seja insuficiente em relação ao meu evaporador, né? Esse gás quente, ao chegar no compressor, a gente já viu isso nas outras aulas, na aula de compressor, né? Provoca vários problemas, né? Até a queima do enrolamento do motor e sobreaquecimento das partes internas, né? Então, acaba desgastando desnecessariamente e prematuramente o compressor, tá ok? E para transporte, a gente sempre vai falar de superaquecimento útil, tá? O útil é a diferença de temperatura de evaporação e a temperatura do meu bulbo, da válvula de expansão, bem ali próximo da saída, né? Esse é o útil. O total é quando eu meço, comparo a temperatura de evaporação com a temperatura de sucção lá no compressor. Porque, às vezes, instalações de CDs, de supermercados, de indústrias, né, nas outras etapas da cadeia do frio, essa distância é muito grande. Chega, às vezes, a centenas de metros, né? Já no equipamento de transporte, não, né? No máximo, os equipamentos acoplados ali, quando está no modo acoplado, vai ter, né, uns 3 metros, 3, 4 metros de distância, tá? Então, é essa a função primordial do superaquecimento, tá ok? É um ΔT
que a gente impõe no nosso sistema para ter uma segurança de operação. Né? É uma tolerância de processo para garantir a segurança e estabilidade operacional. Né? Então, a gente fala aqui de 8 a 3. Né? Então, sistemas que não têm uma grande precisão, usa a faixa maior, sistemas mais precisos usam a faixa menor. Né? E a gente já viu tudo isso, né, pessoal, na aula de compressor. Né? Então, não precisamos reler tudo isso. Né? Vai acabar danificando o compressor. Né? E aqui mostrando onde que ele está. Né? Aqui é a minha... Dentro do sino, né, a minha região de mudança de fase. Então, aqui no C, teoricamente, é o final do meu evaporador. Né? Do C até o C1, eu superaqueci esse vapor. E ele entrou no meu compressor numa temperatura mais alta. Né? Lembra que as temperaturas, né, aqui elas são constantes, depois elas começam a fazer assim. Né? Então, aqui, quanto mais para a direita, maior a temperatura do gás. Né? Então, eu tenho a temperatura de evaporação, né? Que eu meço através, indiretamente, eu meço a pressão dessa minha linha e vou lá na minha reguinha e vejo qual é a temperatura de evaporação, né? E fisicamente, eu vou na sucção do compressor e ponho um termômetro e meço a temperatura de sucção do compressor, tá bom? Então, esta linha aqui, em câmaras, em CDs, em indústrias, elas podem ter centenas de metros, tá? Então, para essas etapas da cadeia do frio, utiliza-se sempre o superaquecimento total. Para nós vamos usar o útil. Primeiro, porque o compressor está muito perto do evaporador, né? E segundo, porque essa linha, né, até a sucção do compressor, normalmente não está isolada nos equipamentos de transporte, ok? O útil, né, é uma tolerância. Nós já vimos isso, né? Já li, desculpa. Então, quando ele está muito baixo, o retorno de líquido ao compressor pode acontecer, né? Falei, vincula o alto e baixo a grande e pequeno evaporador, né? Então, se o superaquecimento está muito baixo, é porque o evaporador está muito pequeno, ou porque a vazão da válvula está muito grande, né? E aí não deu tempo de evaporar tudo. Passou fluido na forma líquida e pode chegar até o compressor se não tiver um acumulador de sucção, por exemplo. Né? E aí vai fazer o quê? Vai diluir o óleo refrigerante, vai prejudicar a lubrificação, vai produzir uma quebra mecânica prematura no compressor, porque o líquido é incompressível. Né? Aí vai ter falha de mancal, problema nas bielas, girabrequim, pistão, anel, cilindro, tudo aqueles problemas que a gente já viu na aula de compressor. Né? Aqui, nós vamos mostrar um superaquecimento útil para o R22. Então, o que eu faço? Então, eu tenho aqui o meu evaporador, né? Então, venho aqui a válvula de expansão, evaporador, e vai até a sucção do compressor. Se é o útil, né, eu vou comparar a temperatura de evaporação com a temperatura
de sucção. Desculpa, se é o útil, eu vou comparar a temperatura de evaporação com a temperatura da saída do meu evaporador, né? Não é o total, é o útil, né? Então, é como se a gente tivesse uma máquina de transporte com R22. Então, aí você vai lá no aplicativo e você mediu, né? O teu pressostato ali está acusando 22,4 PSIG. Pelo aplicativo, né, você consegue, tá vendo? Vou pegar aqui, mostrar para vocês como é simples. Então, eu medi, né, o meu pressostato tá me dando essa temperatura, tá me dando essa pressão, perdão. Então, eu vou pôr aqui, ó, 22,4. Ops. 22,4. Oh, meu Deus. Ó, não sei se dá para vocês verem, né? 22,4, está dando 18,91, né? Eu tirei uma casa, né? Menos 18,9, temperatura de evaporação, né? Então, eu já tenho a temperatura de evaporação. Aí, eu vou medir, eu vou pôr um termômetro aqui na saída do meu evaporador e vou medir a temperatura, né? Porque a de evaporação está lá dentro do evaporador. A partir do momento que acabou de evaporar, esse fluido na forma de gás já começa a esquentar, né? E ele vai sair de 18,9 e eu vou medir aqui menos 16, né? Menos 18,9 para menos 16. E me deu 2,9 graus, né? Tirando sinais, né? O que eu quero saber é o delta, quantidade de graus entre uma temperatura e outra. Deu quase 3 graus de superaquecimento útil, ok? Bom, o total. O total eu já tenho a temperatura de evaporação, que é menos 18,9. Eu vou medir aqui, né, a temperatura na sucção do compressor. Porque depois daqui, né, mesmo essa tubulação estando isolada numa câmara, ou num CD, ou numa fábrica, o gás vai adquirir temperatura, ele vai aquecer, ele vai trocar, vai ser, ele vai trocar calor com o ambiente, né? E aqui eu medi, deu 3,9, né? Então, menos 18,9, né? Comparado com menos 3,9, me deu um superaquecimento total de 15 graus. Então, esse é um número aceitável para instalações estacionárias, né? Normalmente até 20 graus é aceitável, tá? Porque as tubulações são bem longas, tá? Então, é assim que é feito. Eu dei o exemplo de uma câmara estacionária, agora nós vamos para o transporte. Então, eu tenho aqui o 404, né? De novo, venho aqui no meu aplicativo, vou buscar aqui o 404. 404, né? Estou aqui com 404, ok? E vou medir a pressão na minha linha de saída do meu evaporador, que deu 21 PSIG. Ops. 21. 21, ó, vai dar menos 25 ponto alguma coisa, eu arredondei. Menos 25,14, né? Tá aqui, ó. Temperatura menos 25,14. Aí eu vou no meu bulbo, né? No local que está o bulbo da válvula de expansão e meço com termômetro. Deu menos 19. Ou seja, eu tive um superaquecimento
útil de 6 graus, que está dentro de uma faixa mais ou menos comum para esse segmento, né? Tá perto do limite mínimo, mas tá bom, tá ótimo, tá? Então, é isso, é verificar a pressão na saída do evaporador, indiretamente você tem a temperatura de evaporação e compara uma medida física no ponto que você quer medir, que normalmente é próximo ao bulbo. Esse é o útil. E aí você vai ter essa diferença, e essa diferença tem que estar na faixa de 5 a 11. Ok? Bom, aqui eu faço graficamente, né, no nosso diagrama de Mollier, né, um superaquecimento útil alto. Né? Se é alto, é como se o evaporador fosse muito grande para vazão. Né? Então, se o evaporador é muito grande para vazão, eu tenho que abrir a válvula. Certo? E aí eu vou trazer ele para o valor correto. E o contrário, se ele está muito baixo, é como se o evaporador fosse muito pequeno. Se o evaporador é muito pequeno, né? Então, ou a vazão é muito grande, para aquele evaporador pequeno, eu tenho que fechar a válvula de expansão. Ok? E aqui eu mostro o comportamento de uma válvula de expansão. Vamos ver como é que ela funciona. Né? Aqui eu tenho o fluido vindo, o líquido, né? Vindo do condensador. Né? Aí ele passa por uma câmara, tem uma molazinha, né? Aqui você vê se essa mola, né, for para cima, fecha, se for para baixo, abre. E aqui ela tem um diafragma, né? Um diafragma e uma câmara, né? Essa câmara tem um capilarzinho que comunica com um bulbo, né? É esse bulbo que a gente põe na saída do evaporador, ok? Esse bulbo tem um gás lá dentro, calibrado, né? Se aquele gás sente que está muito frio, esse gás comprime, né? A hora que comprime, o que acontece? Automaticamente, essa sede aqui está mostrando o gás comprimido, né? Essa sede vai para cima, a hora que vai para cima, fecha, porque está muito frio. O contrário, se esse bulbo sente calor, ele vai expandir esse gás vai mandar uma pressão para cá, que vai empurrar esse diafragma para baixo. A hora que empurra esse diafragma para baixo, abre aqui o orifício. Abre o orifício, entra mais fluido refrigerante. Né? Então, ela é uma válvula, a válvula de expansão é uma válvula automaticamente acionada por temperatura. E quem detecta essa temperatura é o bulbo. Por isso que esse bulbo precisa ser muito bem instalado. Né? Tem alguns fabricantes que eles fazem esse bulbo já com uma curvatura para que esse bulbo fique bem assentado na tubulação. Esse bulbo tem que estar bem amarradinho, com uma fita bem firme, e depois colocar aquela massa isolante, né? Aquela, aquela manta asfáltica isolante para isolar o bulbo do ambiente, porque a ideia é que esse bulbo detecte só a temperatura da tubulação na saída do evaporador. Tá ok? É assim que funciona uma válvula de expansão. Muito bem. Agora vocês são especialistas em superaquecimento. Nós vamos agora para o subresfriamento. O subresfriamento também é um ΔT que a gente determina, né? Nós estamos falando aqui de 7 a 3, né?
eu quero abaixar a temperatura na saída do meu condensador, além da temperatura de condensação, para garantir que o meu fluido vai estar na fase líquida 100%. Isso que é o subresfriamento. Eu tenho que subresfriar o líquido para garantir que não vai ter refrigerante na fase gás. Por quê? Porque se tiver, e esse gás chegar, vou voltar aqui, ó, e esse gás chegar aqui nessa câmara, esse gás, ele é compressível. Então, ele vai desregular a operação de empurrar ou não empurrar essa bolinha aqui fechando ou abrindo, entendeu? Eu preciso que aqui tenha só líquido, porque o líquido é incompressível. E aí a minha válvula vai operar de forma adequada. Se tiver gás, a gente fala que a válvula vai entrar em hunting. Hunting vem do verbo caçar em inglês. Né? Ela vai ficar caçando uma estabilidade, um ponto de estabilidade. Né? Ela vai flutuar o ponto de equilíbrio de operação. Né? E aí vai desregular a operação do sistema. Né? Então, ó, hunting da válvula de expansão é a condição quando ela abre e fecha em uma taxa não controlada. Ela fica modulando. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, né? De forma desordenada. Né? Por isso que a gente impõe esse ΔT, né? Mais frio do que a temperatura de condensação, para garantir que todo o fluido vai estar na forma líquida. Ok? Então, ela não está encontrando a posição correta, né? E automaticamente vai prejudicar para atingir o set point. Tá? Nesse nosso processo, né, que é cíclico e fechado, né, isso vai ficar oscilando o set point e não vai estabilizar o processo, que é o que a gente não quer. Ok? Então, de novo, ó, aqui comprimiu, comecei a mudar de fase no condensador, acabei de condensar tudo, né? Eu quero que ele subresfrie de A para A1, para eu garantir que 100% do fluido vai estar no estado líquido. Isso é o subresfriamento. Então, você vê que ambos são deltas T's para garantir superaquecimento, segurança e subresfriamento e estabilidade do meu sistema. Ok? Então, aqui, ó, se tiver essa mistura, né? Se tiver essa mistura de gás e líquido, né? Chegando na válvula de expansão, na linha de líquido, né? O gás ele é compressível, então ele vai atrapalhar essa modulação, esse funcionamento da válvula, né? Então ela vai entrar em hunting, flutuação, e vai bagunçar todo o set, a perseguição do set point, né? E vai provocar, né, essa oscilação provoca perda de rendimento frigorífico, tá? Isso é muito claro, tá? E como que a gente calcula? É de uma forma semelhante, né? Aqui eu estou mostrando o subresfriamento do R22. Então, veio aqui do evaporador, né? Entrou no compressor,
passou pelo condensador, tanque de líquido, filtro secador. Entre o tanque de líquido e o filtro secador, eu vou determinar um local para eu medir a minha temperatura, tá? E aqui eu vou usar, né, na saída do compressor, eu meço a pressão. Então, eu vou lá, deu 236 PSIG. Eu vou na régua ou no aplicativo, para o R22, e vou ver que deu 45 graus Celsius. Né? Na verdade, que eu estou arredondando, tá? Deu 44,98, tá? Feito isso, ops, aqui. Feito isso, eu meço aqui a temperatura, né, do líquido, que deu 40. Essa diferença é o meu subresfriamento. Ok? Tão simples quanto isso. O 404 é a mesma coisa para as máquinas de transporte. Eu medi aqui a temperatura desculpa, a pressão de descarga do compressor e deu 282 PSIG. Fui lá na minha régua e deu 45,02. Arredondei de novo. Medi de novo a minha temperatura aqui depois do tanque de líquido, deu 40 graus também. Deu um subresfriamento de 5. Tá? Então, é o mesmo sistema. Eu meço pressão de recalque, pressão de descarga, descubro qual é a temperatura de condensação. Né? E aí meço fisicamente a temperatura no local que eu tenho certeza que ali só deveria ter líquido. Essa diferença de temperatura é o meu subresfriamento. Certo? Então, pessoal, já finalizando essa aula, o superaquecimento, o subresfriamento, a qualidade do PU, a resistência mecânica da fibra, né? a sua ação antimicrobiológica, a, a, a robustez e a boa fabricação das ferragens para fazer com que as portas fiquem bem vedadas, tudo isso junto, né, te dá um conjunto eficiente, né? E como a gente enfatizou bastante o superaquecimento, subresfriamento, eu sou defensor da válvula de expansão eletrônica, né? O meu próximo equipamento vai ter uma válvula de expansão eletrônica. Tá? Isso vocês podem ter certeza. Por quê? Porque além de eu determinar qual é o set point de temperatura de trabalho, eu também posso impor ao meu sistema qual é o set point de superaquecimento e de subresfriamento. Né? Ele vai me dar essa condição. Né? E me dando essa condição, eu vou estar sempre trabalhando no melhor dos mundos. Eu vou estar sempre otimizando a operação do meu sistema em qualquer momento. Tá? Então, isso significa sistema frigorífico ajustado. E sistema frigorífico ajustado significa custo otimizado ou lucro maximizado e a relação cliente-fornecedor feliz. Né? Essa é o fechamento, né, de qualquer etapa da cadeia do frio. Quer dizer, o cliente, nas várias etapas, precisa estar satisfeito, o fornecedor precisa ter um custo compatível com a sua receita para que ele seja saudável e todo mundo fique feliz. Pessoal, só falta uma aula para o módulo 1, né? Agradeço imensamente aí a parceria e a companhia de vocês mais uma vez e até
a próxima e última aula desse módulo. Fiquem com Deus. Um bom descanso a todos.